E, como igualmente, toda a família do Diami Kabatusuila. Eu gostaria de saudar a todas as pessoas que vieram indistintamente, as pessoas que atenderam o nosso convite, nosso chamado, e desse verdadeiro reencontro espiritual e ancestral. Eu acredito muito na força espiritual, na força ancestral. Acredito muito nos nossos antepassados. Se não fosse ele, não estaríamos aqui. E ele é a razão da nossa existência e resistência. Eu me lembro que em 2019 nós recebemos pela primeira vez neste terreiro de Candomblé uma visita histórica. Aqui foi uma das casas, uma das comunidades tradicionais de matriz centro-africana, que recebeu uma monarca, uma soberana, uma representante
legítima de um dos grupos étnicos africanos, sobretudo de cosmologia e cosmovisão Congo, que contribuiu com o nosso país e na formação da nossa própria sociedade. E eu falo isso, que naquela ocasião, essa casa se empenhou todo um esforço, todo um conjunto de filhas e filhos de santos se empenharam para essa visita, que foi uma visita que deixou uma marca histórica nessa comunidade, nesse terreiro, nesse espaço. Né? Aqui reunimos autoridades tradicionais de terreiros, os chamados sacerdotes ou sacerdotisas, das mais diversas variadas, dos variados grupos étnicos que formam o candomblé e também a Umbanda em São Paulo. Aqui construímos uma agenda que foi por uma semana de muito trabalho, de muita luta, de muita visita, sempre numa preocupação da revitalização histórica das nossas tradições, desse legado africano presente no Brasil. Disso que nós chamamos de candomblé, disso que nós chamamos de umbanda, disso que nós chamamos também de cultura afro-indígena. Né? E lembro-me que naquela ocasião, quando eu fui escolhido para preparar essa visita no estado de São Paulo, eu fiquei sem saber o que fazer. Como tratar uma monarca? Como receber uma soberana? Como receber aquela que, depois de 400 anos depois, retorna a essas terras chamadas Brasis? Eu fiquei imaginando como fazer, o que dizer, né? O que dar de resposta para o meu povo, sobretudo o povo de candomblé, sobretudo o povo de terreiro, que vive a todo momento sofrendo massacre brutal, perseguições sistemáticas de toda a ordem neste país. Então, eu disse, vamos dizer para todo o Brasil o que somos, o que queremos, para onde vamos e como estamos. Vamos dizer também que o processo colonial não conseguiu nos apagar, não conseguiu nos sucumbir. E vamos dizer que esse Brasil tem uma alma banto. E tem sim. Porque é das culturas bantus, das mais diversas e variadas culturas, que nós conseguimos preservar as nossas riquezas culturais, espirituais e ancestrais. É no português vernáculo brasileiro que está inserido várias expressões que nós não falamos um português colonial, falamos um português africanizado. É no português vernáculo brasileiro que está inserido várias expressões que são usadas na musicologia, na gastronomia, no nosso dia a dia. Então, a riqueza do legado africano está no nosso dia a dia, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa existência e na nossa razão de ser. Por isso que, anos depois, o destino quis que eu reencontrasse no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, lá no Ibirapuera, numa visita protocolar de discussão política com o governo do Estado de São Paulo, que foi para lá que nós fomos, nos encontrarmos com a secretária de Estado da Cultura, Maria Marton, e
nada é por acaso. Muito pelo contrário, o Espírito não impõe nada por acaso. E lá eu reencontro a soberana Rainha Diami Kabatusuila, do povo Luba, um dos mais importantes grupos étnicos da República Democrática do Congo. Isso depois, 15 dias depois de eu me encontrar em Brasília com a embaixadora da República Democrática do Congo, lá na capital da República. E a Rainha Diambi tem feito um trabalho pelo mundo, quer na difusão das culturas africanas, sobretudo das culturas banto, quer no seu papel como membro da ONU Mulher, quer nas suas organizações, no sentido de fomentar e revalorizar essas culturas, esse patrimônio, esse legado africano. Ela tem viajado por todo o mundo no sentido de revalorização dos aportes africanos e a reconstrução da sua identidade no mundo. Então, eu fico muito feliz de recebê-la aqui neste domingo, né, neste domingo de carnaval, neste domingo de festa, neste domingo de celebração, que a gente também, o carnaval também é uma marca da nossa cultura, uma marca da nossa tradição. É uma marca indissociável presente na cultura brasileira. É a maior festa do povo, a maior festa, a maior manifestação popular que nós temos é o carnaval. Então, quando a Rainha Diami Kabatusuila vem à nossa casa, vem ao Inzo Tumbansi, vem ao terreiro, nos ajuda e contribui com para a nossa existência e resistência, e nos incentiva, nos encoraja a continuar na luta, na preservação do legado dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, com isso eu quero saudá-la e dizer da minha alegria de sempre tê-la como mãe do povo banto do Brasil, os bantos brasileiros. Só avisando que não foi uma coisa muito formal, como costumamos. Ela fez questão de vir aqui ao terreiro, nesse reencontro que nós tivemos no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. E então convidamos membros integrantes desse terreiro. Ali está o Tata Inquisque de Alugi, né, de Incoce. Eu acho que está o Tata Mucambila, está aqui também, né? Está ali. Gostaríamos que vocês pudessem se chegar para cá. Queremos saudar a Momento Cuiquiziame, Mãe Neide, do Guarujá, do Inzo Tumbansi, do Guarujá. O Tata Quitualami, Tata Indengue do terreiro também. Tata Cambon do Juan. Tata Quiassanjo também está aqui, lá de Sorocaba. Mameto Sambelogi também está aqui, de Sorocaba. Tata Mucambila, que eu já falei aqui, do Quiluatala, está aqui. Macuyu no Zambi Macuyu. A gente gostaria de saudar a Ana Lúcia Gomes, da família Nagô, a Cota Kendanda, o Randon Williams, a Jeane Marie, a Uia, da comitiva da Rainha, o Cleves Ferreira, que são convidados, e a Juliana de Almeida, que são convidados no Tumbansi. Sejam bem-vindos. A todos, obrigada, sejam bem-vindos. Tata, que é a Sulalu, pai Jefferson também, que está ali
com a comitiva dele. Já falei o nome. Eu vou passar agora para uma fala, uma saudação do Tata Mucambila, do Inzo Quiluatala. É um Inzo e um grupo, né? Quiluatala, não? Venha para aqui. Só fazer uma fala, uma saudação. Boa tarde a todos. Dizer que é sempre uma honra vir aqui na casa do meu amigo, Tata Tumbansi, que a gente já tem algumas lutas por aí pelas redes sociais e é sempre uma satisfação para o nosso Brasil receber uma autoridade da nossa terra africana, né? Porque aqui no Brasil, a gente que é de cultura afro brasileira, independente de cor ou raça, quem é da religião sente na pele como que é entrar num ônibus ou num trem com fio de conta, com pano de cabeça, independente da cor. Quando você entra dentro de um ônibus com pano de cabeça, com fio de conta, você é olhado de rabo de olho, né? O pessoal já fica com medo, fala assim, será que vai fazer macumba para mim? Então, eu acho que é super importante sempre a gente reforçar, né, para todos ao nosso redor, que o candomblé, ele se resume em vida. Candomblé é vida, candomblé não é coisa ruim. Em janeiro eu tive no Quilombo dos Palmares, não sei se aqui muita gente já conheceu, e aquele lugar é surreal. A energia que aquele lugar transmite, eu acredito que todo o povo de candomblé deveria pisar no Quilombo dos Palmares. Ali é um pedaço da África que vive até os dias de hoje com a energia que chega a arrepiar em falar. Então, eu aconselho a todos que é de candomblé conhecer o Quilombo dos Palmares, onde teve uma das maiores resistências negras no Brasil. É isso, obrigado. Isso. Pode parar, depois o senhor vai cantar uma cantiga. Agora eu vou passar para momento com Diami, mãe Neide, do Inzo Tumbansi, dando aluno de encosto do Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Sua bênção, meu pai. Sua bênção, Rainha Diambi. A bênção de todos, boa tarde. Meu nome é Neide Passos, nome social, conhecida como Mama Diami, sou da cidade do Guarujá. Assistente social de formação, e hoje eu estou aqui representando a SEDUCE, que é a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade do Guarujá, onde eu estou à frente dessa secretaria, respondendo pelo interreligioso, à frente, junto com os meus irmãos de matriz africana. Também estou à frente da população em situação de rua e das mulheres. A nossa luta é uma luta constante, uma luta diária, enquanto mulher negra, candomblecista. Todos os dias, nós não costumamos matar um leão, nós costumamos amansar um leão,
porque não temos onde enterrar leões mortos, então nós precisamos amansá-los e trazê-los para a luta junto com a gente. Isso que o meu irmão acabou de falar é verdade. Todos os dias nós enfrentamos intolerância religiosa, em todos os momentos, em todos os lugares. Até 30 dias atrás, enquanto eu estava em uma pasta, eu era tratada de uma forma, e quando eu recebi a incumbência de responder pela pasta de matriz africana, eu comecei a ser olhada de forma diferente, e isso me deu mais força, porque eu aprendi uma coisa com meu pai: a nossa vida é resistir para existir, né? E eu chamo e conclamo a todos os nossos irmãos e irmãs que não pereçam, que não esmureçam, que não percam a fé e a esperança. A nossa vida é de luta, sim. Esse é o nosso legado. Foi isso que os nossos ancestrais fizeram e esse caminho que deixaram por nós. Tudo que nós fazemos é para honrar aqueles que vieram antes, é para honrar os que estão aqui hoje e para deixar o caminho de honra para os que virão depois. Muito obrigada a todos vocês e é uma honra estar aqui nesse dia. Obrigado, momento, Diami, mãe Neide. Eu gostaria de chamar para fazer uma saudação o Tata Kidialogi de Incoso. Macuyu, meu pai, Macuyu, meus irmãos, a benção. Sabemos que a África é o berço da humanidade. E nós, que cultuamos essa ancestralidade tão maravilhosa, somos pessoas privilegiadas, porque temos o conhecimento, o sentimento e a percepção do que é uma ancestralidade real e verdadeira, que não está escrita em livro nenhum. Está dentro de cada um de nós, percebem? Então, com muita alegria, com muita felicidade estou aqui hoje, reverenciando não só a minha ancestralidade, a nossa ancestralidade, mas o grande caminho que nos trouxe até aqui, que é nosso Tata Katumanjeci, nosso pai, né? E podendo estar hoje nessa casa, nesse chão, iluminado, abençoado, pelos nossos amados inquistes, nossos ancestrais. Então, em primeiro lugar, gratidão, meu pai, gratidão a todos. Que Encosse nos abençoe, que o nosso velho Cavungo nos abençoe sempre. E gratidão por esta grande oportunidade de estar aqui compartilhando com cada um dos senhores e senhoras esse momento tão maravilhoso e especial. Macuyu, muito obrigado e um grande abraço a todos. Minhas reverências sempre eternas, meu pai. O senhor sabe do amor, respeito e admiração que tem pelo senhor. Percebe? O senhor sabe disso. Gonzu, meu velho. Axé. Vou passar a palavra agora para uma saudação da Momento Sambelugi, de Sorocaba. A bênção, meu pai. A bênção a todos os meus mais velhos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que hoje é um dia memorável, um dia que vai ficar sempre na nossa lembrança, no nosso coração, né? A gente vai levar isso para a nossa vida. Agradecer principalmente ao meu pai, né, por ter possibilitado tudo isso, a Rainha, né, por estar aqui, por ter a disponibilidade de estar aqui na nossa casa, nesse chão que é tão sagrado. Eu acho que a palavra é só de gratidão, de honra, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter consciência da nossa ancestralidade, ter consciência da energia, da força que vem da África, dessa energia que está aqui com a gente, e nós somos responsáveis pela continuação, nós somos responsáveis pela essa resistência, por essa força, pelo respeito e pelo legado, e que a gente tenha energia, tenha gunzo, para conseguir levar isso adiante, para passar isso para os nossos filhos, para passar isso para os próximos, e agradecer a todos. Macuyu. Em nome das musenzas do Inzo Tumbansi, eu vou passar a palavra para uma saudação, até porque a pessoa que estuda essa temática, a temática africana e afro-brasileira, por exemplo, da questão da história, né,
eu digo que o terreiro é uma outra academia, né? Mas a gente tem que, às vezes, olhar, reparar o que produz a academia intelectual, a academia que tem viés eurocêntrica, né? Então, eu vou passar para a Muzenza Mies de Dandalunda, a professora doutora Lorena Faria, para fazer uma saudação. Aliás, a professora Lorena esteve lá em Aracaju, Sergipe, no ano passado, quando nós estivemos lá no evento da África, que a soberana esteve lá. Benção, meu pai. Bom, não estava preparada para falar. Quero agradecer pela oportunidade de estar representando minhas irmãs, meus irmãos, que também são muzenzas como eu. E o pai costuma dizer, né, professora, doutora, não sei o quê, mas isso é lá fora. Eu costumo dizer que aqui dentro eu sou uma muzenza, que nasceu há muito pouco tempo, cumpri agora minha obrigação de 1 ano, então aqui eu sou só uma muzenza dentro dessa outra academia. Mas nesse diálogo entre academias, enquanto as autoridades estavam aqui falando, eu me lembrei de Lélia Gonzalez, pensando nas autoridades femininas, né, nas nossas matriarcas, que conduzem muito bem os seus povos, os seus territórios. E Lélia Gonzalez foi uma mulher que disse muito sobre o poder feminino, né, o poder das mães pretas do Brasil. Porque se a gente tem uma sociedade que bebe tanto na fonte do continente africano, isso se dá muito por conta dessas mulheres, né? E ela diz que nós, aqui no Brasil, nós não estamos localizados na América Latina. Nós somos a Méfrica Ladina. Nós estamos na América, mas somos África também. Estamos lado a lado do continente africano. E a nossa língua diária não é o português. Nós falamos pretuguês. Então, eu quero, em nome dessa ancestral, que foi Lélia Gonzalez, saudar todas as mulheres que fazem também esse terreiro, os homens também, né? A gente tem aí uma união desse masculino, desse feminino, mas principalmente pelas mulheres que estão à frente aí de muitas lutas, de muitas batalhas, como a senhora, Rainha. Muito obrigada. Nosso cumprimento à soberana estende-se também a toda a comitiva, liderada pela minha amiga jornalista Yara Zangolin. Muito obrigado. E já esteve aqui em outra oportunidade também, né? Tem também uma irmã congolesa também, que acompanha a soberana, né? E nós vamos agora prestar uma singela homenagem à rainha, porque a tradição diz que você não recebe uma visita sem haver aquela simbólica troca de presente, né? Então, por isso, eu vou pedir aqui vou convidar aqui as mulheres do terreiro, manda inclusive vir da Rifula as demais que estão lá para poder... tá assim, mas já vem o... Quanto tempo? Enquanto isso, eu vou pedir ao Tata Mucambila para entoar uma cantiga em honra à soberana e aos banquices, e aí depois nós procederemos a singela homenagem à soberana, para depois nós temos também que engudiar, que senão todo mundo vai ficar aqui desmaiando, né, sem comer o xinxim de galinha e o xinxim de bode. A gente não pode deixar de louvar ao nosso sagrado
Gangapambuinzila, que é quem traz e quem leva, e que trouxe a rainha até aqui e que leve com segurança de volta. Então a gente vai cantar para Gangapambuinzila, né? Então vamos lá. Ungirajamucongue, aia, orerê, ungirajamucongue, ungiracujacujanjo. 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 Pombo gira, pombo gira, pombo gira, jamucongue, pombo gira, pombo gira, pombo gira, pombo gira, jamucongue, pombo gira, pombo gira, pombo gira, pombo gira, jamucongue, pombo gira, Singangue, gangaio, gangaio, leque. Pombo gire, singangue, gangaio, gangaio, leque. Pombo gira. Singangue, gangaio, gangaio, leque. Pombo gire, singangue, gangaio, e singangue, gangaio, gangaio, leque. Gire, singangue, gangaio, gangaio, leque. Pombo gira. E singangue, gangaio, gangaio, leque, pombo gire, singangue, gangaio, gangaio, leque, pombo gira. E singangue, gangaio, gangaio, leque, pombo gire, singangue, gangaio, gangaio, leque, pombo gira. E como é uma homenagem ao sagrado feminino, a gente tem que cantar pelo menos uma cantiga para Dandalunda, né? Que é o berço, o útero do nosso candomblé, da humanidade. Dandá, dandalece, dandá, dandalece, dandá, dandá. Dandá, dandalece, dandá, dandalece, dandá. E dandá, dandalece, dandá, dandalece, dandá. Dandá, dandalece, dandá, dandalece, dandá. E dandá, dandalece, dandá, dandalece, dandá. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Babá Kleber. Cadê ele? Oh. Babá Kleber Baruquecide, do jornal Afroché, de Guarulhos, que faz um grande movimento de
de revalorização das culturas africanas em Guarulhos, região, em São Paulo. Meu amigo, meu parente. Hoje ele é iorubá, mas começou no Tumbansi, né? Então, eu gostaria que o senhor desse uma palavra, a sua mensagem, representando as africanidades guarulhenses daquela região leste de São Paulo. Por favor. Mokuyu a todos, meu motumbá, que Baba Mixango nos abençoe. Obrigado, Tata, pelo convite. Para mim é uma honra, uma satisfação estar presente, poder fazer parte desse momento memorável de exaltação de toda a nossa ancestralidade. Eu acho que isso fortalece não só a nós, mas toda uma diáspora que veio antes da gente. Então, acho que isso é um reconhecimento, é uma trajetória, é um trabalho, um legado que vai passando de geração em geração. Tata é um dos grandes percursores dentro da religião e dentro do estado de São Paulo, e até mesmo fora, haja visto que a monarquia está presente para representar toda uma ancestralidade também fora do país. Então, acho que isso todos deveriam fazer, né? Fazer um evento, exaltar, levar. Não é fácil, estou na luta há 20 anos, vai fazer meu jornal, graças a Deus e a Orixá, mas não é fácil. Todo dia a gente mata um leão para poder seguir em frente e ser reconhecido como povo de religião de matriz africana. Porque somos discriminados em todos os aspectos e sentidos. Só que eu digo para as pessoas hoje, ser do candomblé é uma dádiva. Muitos querem ser e poucos são. Então, assim, o candomblé nos faz totalmente diferente, não melhor do que ninguém. Acho que melhor é só mesmo o Lodumare, né? Só que, infelizmente, as pessoas não têm isso. O ego hoje vem à frente, a luxúria vem à frente, e vai sempre passando à frente, um passo sempre à frente e adiante, e esquecendo a tradicionalidade. Então, o candomblé ele veio de baixo, do chão, das folhas, das ensábadas de Cissa. Esses foram os ensinamentos que nossos ancestrais deixaram para que as pessoas pudessem seguir adiante. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa complexidade. Candomblé hoje é questão de luxo. Hoje as pessoas entram para o candomblé para, na realidade, o santo tem que vir. Não, o santo não deve nada, o inquice não deve nada a ninguém. Nós é que devemos ao inquice, por estar vivo, por respirar e por todo dia poder louvar e pôr a cabeça no chão e agradecer ao Nilé. Então, meu motumbá a todos, meu mucuyu. Então, muito obrigado, Tata. Obrigado, meu irmão. Nós queremos também saudar a Priscila, do Eliezer Baruquecê, a Elis, que é a filha dela também, que vieram com o Babá Baruquecê, e a Francisca, de BH, do Tumbansi, que também chegou acompanhado deles. Obrigada, bem-vindos ao Inzo Tumbansi. Quem é do Tumbansi, Belo Horizonte? A Francisca, tá ali aquela senhora sentada, do lado de Baruquecê. Cadê o pessoal? Já tá pronto. A senhora é do Tumbansi? Então fale. Gente, muito obrigada por estar aqui. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Agora quero convidar o corpo de mulheres do Inzo Tumbansi, né, para se juntar aqui, para entregar essa singela homenagem à soberana Diami Kabatusuila. Por favor. Por favor. Por favor. Aqui, ó, seca aqui, ó, por favor. Bora, não.
Chega mais para cá, vocês todos. Não fica um atrás da outra, não é assim, ó. Espalha assim. Tá? Então, vou fazer a saudação. Boa tarde a todas e todos. Sou Macota Mujicoelê. Bença pai, bença minhas irmãs e meus irmãos. É uma honra receber a senhora mais uma vez nesse espaço. Foi algo muito espiritual que aconteceu na sexta-feira, no reencontro que tivemos lá no museu. Não esperávamos, né? Acho que a senhora também não. E quando chegamos foi aquele momento de alegria, de abraço caloroso, e ali, tanto nós, do Inzo Tumbansi, e a senhora teve certeza que os espíritos ancestrais sabem o que faz e mostra sempre o caminho para nós. Então, muito obrigada e que tenhamos um ótimo dia. Bom, eu vou fazer, permitam-me, senhoras, do matriarcado do candomblé, sobretudo deste terreiro, a poder dizer que quando recebemos, eu já disse isso, mas vou repetir, quando recebemos uma autoridade tradicional, né, e nesse caso, esta autoridade aqui presente representa a realeza africana, representa toda uma tradição, é uma mulher rei, né? Diami Kabatusuila é uma mulher rei, porque ela não representa uma descendência porque alguém lhe disse que era ela, não. Ela representa essa tradição, essa descendência para a mais justa legitimidade do que ela carrega. Então, o povo Luba, o povo Bena, o povo do Kassai, da República Democrática do Congo, contribuiu muito na construção da nossa identidade afro-brasileira. Na nossa identidade em todos os seus aspectos. E no nosso em particular, na espiritualidade e na ancestralidade. Né? É de lá que nós propagamos muito e falamos a expressão uncosse, ou incosse. Né? É de lá que nós propagamos a todo momento a expressão inquisse, ou inquisse, né, que permeia os terreiros de candomblé Congo, Angola, e que são a denominação para expressar o nome da nossa divindade, da nossa entidade, né, o que ficou convencionado como mera similitude dos orixá. Se bem que eu penso, há aqueles que às vezes possa discordar. Eu penso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E, nesse sentido, ao falarmos de tradições africanas presentes no Brasil, que contribuiu na construção desse país, na formação da própria sociedade brasileira, não podemos falar de candomblé sem falar nos inquis. Com todo respeito às demais civilizações
não menos importante, mas a civilização que contribuiu em muito com esse país, que deu uma identidade a esse país, foi, sem sombra de dúvida, essa civilização que o colonizador apelidou de Banto. Os Bantos é a primeira civilização africana sequestrada de lá para cá. E aqui deu origem a esse candomblé, que foi dado continuidade pela célebre Nengua de Inquice, Maria Genoveva do Bonfim, Maria Nenê, Nengua Tuenda de Anzambi, e tantos outros grandes expoentes entre mulheres e homens que construíram suas casas, seus espaços, seus territórios, seus quilombos. Os quilombos urbanos e os quilombos rurais. Que um terreiro é um quilombo, né? E se ele está num espaço urbano, como aqui, nessa grande selva de pedra chamada São Paulo, é também um quilombo urbano, sem sombra de dúvida. Então, Nengua, Diambi Kabatusuila, leve de recordação para a nossa terra espiritual e ancestral, que de lá nós nunca deveria ter sido sequestrado, essa miçanga de presente do Inzo Tumbansi, mas que, em nome de todas e todos aqueles praticantes do candomblé de nação Congo-Angola. Seja ele nas suas mais diversas e variadas ramificações, seja do Tumbansi, Tumbajunsara, Bate-Folha, Gomeia, seja lá qual for a denominação. E também a grande simbologia da nossa tradição afro-indígena. Agora vamos ouvir a palavra, a mensagem da nossa magnífica soberana, a rainha Diami Kabatusuila. Bom dia a todos. Por favor, quero que se senta, porque essa palavra que me vou falar é com família. Se sente confortável e
tranquilo e me dá a permissão que é a pessoa maior aqui. Que é a pessoa maior. A pessoa que é maior da casa. A pessoa maior da casa. Muito viejo. A pessoa vieja. Mas de mais idade. Sim. Sei quem é? Sim? Ok. É importante, porque quando vai falar, a primeiro deve pedir a permissão de nossa pessoa que é senhora, mais maior. Permissão de falar a mãe. Obrigada, obrigada. E dona da casa, permissão de falar. E hoje, um momento muito que me toca o coração, me sentar aqui, porque quero ver a cada um de vocês, se pôs. É um momento muito grande de revolver a essa casa. Muita gente não conhece a minha história com esta casa, com o pai. Hoje, vou tratar de falar um pouco mais de português, que meu português é como portunhol, mais me vou tratar. A primeira vez que venho aqui, não falo nada de português. Zero. Eu entendi um pouco, mas não falo. Agora, falo um pouco e entendo bem. Primeira vez que vi a pai, era em 2018. Era a minha primeira visita ao Brasil com outros reis de outros reinos africanos. Não era sola, era com Oni, rei de Ilha Ife, da tradição Yoruba, e com outros reis da tradição Yoruba, mas estava também com eles para mostrar que em África não fazemos a diferença de um povo que se chama Bantu e de outro povo que se chama, eu não sei o quê, Yoruba, ou Benin, ou Fon, ou outro povo, não. Majoridade do povo africano são povo Bantu. Essa qualificação de Bantu é uma qualificação de imperialistas, colonialista. Porque, em verdade, a palavra Bantu significa povo, significa pessoas. E em África, antes da colonização, antes de meter nosso povo na esclavitude, antes da deportação do nosso povo, não havia fronteiras de um reino a outro. Cada um pode ir e venir e morar a onde lugar que quer, em toda parte de África. Essa é a razão porque há uma grande diversidade em África, mas também nessa diversidade há muita coisa que são a mesma. Eu sou do Congo, mas também sou iniciada em ritual do Yoruba, em ritual de Ilha Ife. Sou como Oxalá, minha cabeça é Oxalá e Mai Oxum. Mas também tem a iniciação de Nkosi e de Bancambua. Bancambua são o antepassado, e Gungu. Porque em cada povo africano há diferença de expressão, mas não há diferença de compreensão de princípios que são princípios cósmicos. O entendimento desse princípio são similares em toda parte de África. Candomblé é um exemplo de uma mistura. É outra religião de matriz africana aqui em Brasil, mas não só em Brasil, em Cuba, em Panamá, em Colômbia, em Haiti.
em Porto Rico, em República Dominicana, em Guadalupe. Tudo isso países que têm uma grande concentração de povo que vem de África, tem expressão que são quase nova, porque são mescladas, porque esses povos são mesclados agora. Mas por que pode se mesclar? Pode se mesclar porque o entendimento fundamental é mesmo. A diferença é só a expressão cultural do mesmo entendimento, que somos todo parte de um sistema cósmico, uma força cósmica, que se expressa de diferentes maneiras e que podemos ver em nossa vida, nossa própria vida, com nosso corpo, mas também vida dos animais, vida das plantas, árvores, vida do rio, vida do mar. Tudo isso são diferentes organizações da mesma energia cósmica. E esse é o entendimento fundamental do povo africano. E essa nos dá também uma maneira de viver, uma maneira de organizar a nossa vida e de saber que nossa vida nós somos só, mas nossa vida é uma vida conectada com cada um que é manifestada aqui neste plano dessa terra. São o produto de uma colaboração que está muito mais cerca para manifestar essa beleza, essa diversidade, com toda a sua complexidade e com toda a sua dificuldade. Quando vai em Congo, e que vai em bosque, em floresta, e que caminha em floresta sagrada, vai haver um montão de vida, expressão de vida diferente. E uma vida depende de outra. E um animal vai comer um outro animal. Uma planta vai comer outra coisa. Ou uma pessoa vai comer o animal. Essa é uma colaboração, é um contrato para fazer uma vida que tem harmonia. Não é perfeita essa vida, não é fácil esta vida, mas esse entendimento é um entendimento muito profundo que nosso antepassado ha codificado em toda a nossa maneira de expressar essa reverência a esse entendimento, essa reverência a essa força cósmica, que é nossa mãe, é nosso pai também. Para mim, estar aqui hoje é uma grande honra, porque a primeira vez que encontrei a pai era em 2018. Até este ponto, eu me fazia um convite para descer aqui em São Paulo, em Itapecerica da Serra. Tem uma casa, tem uma terra com seu povo, com a energia sagrada de antepassado africano que vem da África, de minha terra. Porque aqui não sou um visitante, aqui sou a minha casa. Por quê? Você todos têm parte de minha história, têm parte de minha identidade. Quando vem aqui, é para recobrar também a minha saúde, não só como pessoa, mas como um reino, como uma majestade, como um povo, como uma terra. É um trabalho muito importante de fazer isso, de vir aqui e encontrar a você e a toda essa comunidade do Brasil que está fazendo um trabalho imenso, muito grande, para quedar-se com esta força, com esta sabedoria, com esse conhecimento, com essa herança, que não é herança somente de 400 anos, que não é uma sabedoria de 500 anos, mas uma sabedoria de 400.000 anos, que guarda aqui. Também, quando vem aqui, vem para dar a você uma parte de vossa história,
uma parte de vossa identidade que ficou com nós outros em África. Para dizer a você que essa vossa história, a sua casa, terra africana, que passou allá quando você não estava allá? Que passou com nós outros, com a história de vossa captura e de vossa deportação? Que passou allá depois disso para nós outros que ficamos em África? Que passou também com a colonização? Porque colonização é esclavitude. Mas nossa terra, tratamento com abuso, maltratamento, tratamento de desrespeito, tratamento de explotação, tratamento de diminuir a nossa potencial, tratamento de não dar a nós outra oportunidade igual, a luta similar. Quando eu me convivi aqui, quando eu entrei aqui com minha equipe da época, vim com duas coisas mais importantes. Com água do Congo, do rio Congo, e com terra do Congo. Que é isso aqui, é nesse terreiro, é nesse quilombo. Isso ficou para mostrar que não importa quanto tempo somos separados, a reunião é real. A reunião é inefetiva. E não é uma ideia sempre para mostrar para solamente superficial. É um trabalho muito profundo. Quando eu vim aqui, tinha só 3 anos de reino, não mais. Agora, 10 anos. E meu trabalho não é fácil. Como você trabalha, como falou um pai que falou disso, não? Disse que, pai, disse, não é trabalho não fácil. Não é fácil de estar rainha ou mulher rei do Congo a esta época. Porque o plano errava de erradicar a nossa presença de majestade. O plano errava de erradicar a nossa espiritualidade, de erradicar a nossa identidade, de erradicar o nosso orgulho de estar africano, de erradicar a meu reino, de erradicar o nosso reino de África. Quando em 2016 eu tinha a primeira vez a coroa de um reino africano, não me dando honra de los antepassados e força de los antepassados com uma promessa de me dizer, faze o seu trabalho de buscar a sua família em toda parte do mundo para fazer essa reunião, para que te dê força, porque os antepassados estão pedindo para essa reunião, porque só em essa reunião podemos recobrar a nossa integridade. E tomei caminho para vir aqui, tomei a rua com minha própria força, sem a ajuda de ninguém do Congo. Caminho, a rua para caminhar, um pé e outro pé. Esse caminho, vim comigo aqui.
terreiro, é nossa terra, é nossa comunidade. Mas essa realeza deve se expressar a todo lado do mundo. Essa missão de ir a todo lado para falar de nossa autoridade de primeira ser humano da planeta. Sou a mais maior desta planeta. Pai e mãe de cada humanidade, de nossa humanidade, são africanos. Quando caminho em terra, em Europa, em Ásia, em Arábia, nos Estados Unidos, todo lado, quando mete em pé, eu sei que é terra nossa. Porque cada gente que vive aqui, acá, são gente que vem da África. E nossa autoridade deve se reconhecer não somente em nossa intimidade afrodescendente ou africana do continente. Essa autoridade deve se reconhecer a todo e lado do mundo. E esse respeito deve se recobrar a cada lugar do mundo. Não somente aqui em Brasil, ou a Caraíbe, ou a África. Essa é a razão por que os antepassados me meti em um caminho que me tomei a todo lado do mundo para abrir essas portas com autoridade para ensinar a todo que a África pode ser um pouco baixa, mas não vai se ficar a piso. Sempre a África vai se elevar com sua autoridade e com uma atitude diferente. Para lutar contra uma coisa, não posso devenir essa coisa. Para lutar contra a coisa que eu não quero. Nossa maneira de lutar não é a mesma. Primeira arma que temos é nossa conexão divina com esta força cósmica. Essa é a primeira arma. Não arma de violência, não há arma de antagonismo, não há arma de dar um valor a lo que não tem valor. Em nossa cultura diz, não posso ir à terra morada, como se diz? Terra morada, para lutar com o porco. Ok? Deve quedar-te com sua dignidade, a reconhecer que esse é um porco. E não pode baixar para ir à terra mojada, para lutar com o porco. Deve subir e guardar a cabeça alta, sem chorar que a vida é difícil. Nossa vida é difícil hoje. Realmente. Pensa no que passou com os antepassados. Em Congo, depois da vossa deportação, de vosso antepassado, nem só antepassado, de metade da população do Congo se foi em escravitude. Imagina-te a dolor, imagina-te a destruição de nossas comunidades, de nosso reino, de nosso coração. Imagina-te isso. E depois disso, colonização, que está matando mais de 14 milhões de pessoas a Congo. Aqui estou um descendente de um genocídio. Imagina-te que tipo de vida nos antepassados errava. Hoje nós outros não podemos falar que nossa vida é tão difícil. Sim, eu entendo. Não é fácil. Mas sube a montanha. Deve subir ao topo da montanha, arriba. Mas já nos antepassados estão fazendo muito trabalho para posicionar a nós outros aqui. É a metade, um pouco mais alta. Nosso trabalho agora é de seguir com o seu caminho, com essa força de vosso trabalho, de preparar e criar espaço sagrado de academia, como falou nosso pai.
academia de sabedoria. Eu queria vir aqui, revolver aqui muito mais antes que hoje. Há muito tempo que me falta essa relação, essa presença na terra aqui. Mas um rei não pode decidir o que vai fazer ou o que vai não fazer. Não sou um rei europeu, não tem esse poder. Um rei deve sempre ir atrás de lo que os antepassados vão recomendar. Quando os bilima são orixá, tem também bilima em Congo. Bilima é orixá. A palavra orixá, mas em Congo se chama bilima. Tem egungu em Congo, coco. É a mesma coisa. Qualquer coisa que eu deve fazer uma adivinação. Como vai ir assim? Os antepassados vão me ensinar a rua, a maneira de caminhar. Eu não tenho. Eu prefiro fazer isso. Você sabe que vai passar se eu tenho minha própria cabeça nesta rua. Não tem oportunidade de fazer outra coisa que a coisa que está decidindo os antepassados. Aqui hoje, quando eu encontrei a pai e a sua equipe, a minha família, em museu, pode pedir a minha equipe, a equipe que organiza a minha visita. Eu falo assim, como 2 meses antes, justo, eu me vou ir a São Paulo só para uma coisa, para fazer a defilado com Mocidade Alegre, com Carnaval. Era tudo uma coisa, não mais, porque estava muito cansada de muito trabalho, um ano completo. Para fazer a desfilado, para dar honra a essa convívio e depois me vou ir a casa para descansar. Mas os antepassados me pegou assim. Deve ir ao museu afro-brasileiro. Eu disse, mas por quê? Devo ir ao museu? Para fazer o quê? Já havia museu um montão de tempo. Mas quando o antepassado fazia assim, oiga e faz. E estava aqui caminhando. Ok, aqui está. E pai apareceu. Ok. Agora entendo porque o antepassado estava dizendo a gente, vá ao museu. Porque essa encontro era organizada para fazer essa reunião, para mostrar que a separação física não é de verdade. É uma separação, é uma ilusão. O que é mais poderoso é a intenção de ligar para trabalhar junto, para chegar a um objetivo de recobrar a nossa identidade, a nossa integridade. Esse é o trabalho. E esse trabalho liga a um povo, que é um povo comum, um só povo, com identidade um pouco diferente, com parecido diferente. Se está bom, vá ao bosque, vá à floresta, vá ver quanto árvore tem, diferente árvore. Esse é o desenho de criador. Mas também esse para que me recuerda que a cada lugar que vou no mundo, minha terra, essa terra, é comigo. E que eu caminho com cada um de vocês, com vossa força, com vossa inteligência, com vossa sabedoria, com vosso poder
que continua a puxar para recobrar essa majestade, que é essa nossa majestade. Não somente minha majestade, mas vossa majestade e nossa majestade. Não só para nós outros africanos, mas para toda a humanidade. Te agradecer muito do fundo de meu coração, porque sabem que não há um dia sem que quando toma um microfone para falar em todo o mundo inteiro, é a mais grande universidade do mundo, Oxford, Cambridge, em Paris, em Tóquio, em cada lugar que pode pensar, sem falar assim. Eu sou a Rainha Diambi do Congo. Mukalenga mukaji wanka chama. Diambi lá que traz boa notícia. Mukalenga mukaji, mulher rei, wanka chama de ordem de leopardo, de Nkosi. Mas também do povo Bakwa Luntu, que são Luba. Mas também falo assim. Aqui estou também, grande mãe do povo Bantu do Brasil. Não há um lugar sem falar de você. Porque se falar fora, muita gente fala de Brasil, não? Ah, Brasil, a samba, a futebol, a caipirinha, a cultura beira, tudo isso. Mas assim são a gente afora que falam de você, os descendentes africanos, e de sua contribuição imensa para construir este país, essa terra, e para a vossa força, vossa beleza, inteligência, sabedoria e vosso coração. Esse título me dando, essa minha missão de falar de você a todo lado do mundo, para dar a você a honra que você merita. Muito obrigada a você. Obrigado, soberana. Agora nós vamos nos o candomblé prima pela tradição. E você só é no candomblé aquilo que o seu mais velho diz quem você é. Sou porque nós somos. Mas dentro do candomblé, se eu sou tata, se eu sou categoria, alguém diz que eu era categoria, se eu passei a condição de tata e se alguém me sentou na cadeira, diz que eu era tata e disse categoria. Então, quando ela vem aqui, eu estou usando essa queijinha, esse chapéu, que é um chapéu de chefe tradicional, né? Fala em Angola também de moene, né? De sopa.
Então, quando ela esteve aqui, ela, numa cerimônia tradicional, espiritual, aqui nesta casa, botou esse chapéu na minha cabeça. Então, eu peguei ele ali, botei na cabeça e disse que eu sou de jeito. Quando eu estive no reino Chokwe, né, eu também recebi uma roupa tradicional, né, e foi vestida por passar por um ritual muito que eu considerei complexo, as culturas, elas são diferentes, é natural, aqui é uma outra história, né? E me deram o nome de Muanangana. Muanangana é um auxiliar, uma espécie de ministro auxiliar do soberano, do rei. Né? E também me deram uma roupa, me deram um chapéu chamado Samanana. Né? E isso aqui também. Que o rei vai ser Guatempo, rei do povo Chokwe, disse que isso aqui era um cajado que nós conhecemos aqui, na língua mais populesca. É um cajado mais preparado e passou por certos ritos. E aí disse que a todo lugar que eu fosse, eu carregasse esse cajado. E eu assim faço. Não é, Mucambila? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu tenho juízo, eu vou fazendo. Então, se minha mãe diz sim, se meu mais velho diz sim, eu não vou dizer que não. Então isso é uma primazia da tradição africana, né? A orientação sempre é da mais velha e do mais velho. Então, só para dizer que toda vez que eu vou em alguma cerimônia festiva e tradicional, seja ela de candomblé ou não, seja política também, porque eu também, além da posição de Tata Inquice que exerço, né, e de autoridade tradicional desse terreiro também, eu também travo a minha luta política pela revitalização histórica das tradições africanas e, sobretudo, do candomblé. Na defesa do candomblé enquanto uma instituição também que faz parte do Estado brasileiro, né, a defesa no combate ao racismo institucional, o racismo religioso e toda forma de intolerância correlata. Isso eu faço essa defesa independente de qualquer outra coisa. Eu acho que isso isso é uma obrigação, um dever nosso. Qualquer pessoa que é parte das tradições africanas, qualquer pessoa que tem a espiritualidade e a ancestralidade como fio condutor da sua vida, tem a obrigação, mais que a obrigação, o dever de defender aquilo que você acredita. Eu acredito muito eu acredito muito na cultura, na tradição, na espiritualidade e na ancestralidade. Né? E isso nos obriga a sair em defesa, independentemente de você querer ou não querer, de você gostar ou não gostar. Eu posso ter minhas diferenças, eu posso ter minhas ponderações, mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito, viu, Babá Kleber de Baruch? Então, eu acho que a nossa vida é assim. O senhor, na sua defesa, no Afroxé, divulgando as nossas tradições, né, revalorizando os aportes culturais dos africanos e seus descendentes. Mucambila também, defendendo nos seus mais diversos, variados canais de comunicação, nas redes sociais, a nossa cultura, a nossa tradição. Então, cada um tem um papel a exercer e a cumprir, e tem que exercer com dignidade e altivez. Essa é uma luta que pertence a todos. Porque nosso inimigo não é nós mesmos, nosso inimigo é o outro. Né? A gente tem que entender isso, nosso inimigo é o outro, nunca nós mesmos. Então, e vivemos um momento muito assim, preocupante. Né? Vivemos um momento muito preocupante. Né? Os extremismos a cada dia se intensificando, né? O extremismo a cada dia se intensificando, e a gente, às vezes, por alguma coisa, perde o bonde da história e termina deixando as coisas entrar. Mas aí, quando vem pessoas que nos incentivam, que nos reanimam,
nós pensamos na nossa reafirmação enquanto pessoas que carregam esse legado africano como patrimônio indissolúvel e indissociável da nossa história. Eu vou passar a palavra para a Cimeia Mello, que foi coordenadora do Museu Afro Brasil. Ela foi, não é mais, mas é uma pessoa que trabalha essas questões da tradição, é musenza deste terreiro. E, por favor, fique aqui. Licença, meu pai. Bom, eu só agradeço mesmo a oportunidade de ouvi-la mais uma vez. Rainha estava no nosso encontro no Museu Afro Brasil. Tive a honra de ouvi-la, inclusive, mediar o Banco Luba, e aprendi demasiadamente com a senhora, gostaria de dizer isso. E hoje, mais uma vez, esses encontros eles são sempre muito importantes, porque também nos lembram, né? Lembra para nós também, mulheres, em especial mulheres negras, mas não só, né? A importância, a relevância do nosso papel dentro das nossas sociedades, né? A importância do nosso poder, da forma como nós nos organizamos e como nós cuidamos e como nós exercemos o poder de uma forma em que a violência não é um ponto central. E isso, para mim, ficou muito marcado e foi muito importante ouvi-la, porque é muito importante que nós nos lembremos, né, de quais são os nossos papéis dentro das nossas sociedades e o quanto nós podemos ajudar as nossas comunidades a partir do nosso lugar enquanto mulheres e aquilo que nós podemos ampliar mesmo de conhecimento, de cuidado e principalmente apoio à construção de sociedades mais equânimes, mais pacíficas e mais gentis e, principalmente, mais cuidadosas. Porque nós somos as mulheres que cuidam do mundo. E isso é muito importante, isso é muito especial. Agradeço a oportunidade, Tata, agradeço, Rainha, mais uma vez, poder estar aqui com a senhora. Um abraço. Vamos ouvir uma mensagem do Tata Kitualani, doutor Marcelo Passo, brilhante advogado também. Aliás, foi um dos advogados que foi o primeiro que assinou o estatuto quando eu me instalei aqui em Itapecerica, nesse terreiro, né? Eu disse a ele, se eu tivesse com mandado de prisão, ele deveria estar com habeas corpus pronto. Eu estou fazendo essa roda de conversa para a gente ir para organizar o almoço ali. Bom, primeiro eu queria agradecer a Rainha pelas palavras. E enquanto ela falava, eu estava fazendo uma reflexão a respeito das diversas culturas que tem no mundo. E aí eu lembrei que, inclusive, nas tradições judaicos-cristãs, tá, o primeiro manual, né, os primeiros livros, a primeira compilação de dados, a organização da religião judaica foi feita por um africano, porque Moisés ele era egípcio, ele nasceu lá. Né? Então, se nós formos analisar com frieza, todos os pensamentos, pelo menos em questões religiosas, tiveram a sua origem, ou parte da sua origem, em território africano. Né? E é por isso que acho que nós temos que agradecer a essa terra-mãe, né? Porque é assim que a gente chama, a terra-mãe,
porque, na prática, ela acabou originando toda a forma de pensamento que o mundo tem hoje. Tá? E é por isso que eu, em nome daqui do nosso terreiro, eu agradeço à Mãe África, de onde a senhora se originou. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar aqui para vir fazer uma fala para saudar toda a pretitude macumbológica, as mulheres pretas deste país. Eu gostaria de chamar a Cota Itemoci Thaís Mariano. Boa tarde, Macuyu, a todas, todos e todos. Licença aqui para fazer uma fala. Sua bênção, meu velho. Sua bênção, Rainha. Bom, acho que em nome das mulheres, eu vou fazer uma fala um pouco da minha história, da minha chegada aqui no Inzo Tumbansi, né? Aproveitando essa oportunidade. Eu passei por um processo de reafricanização, né, um pouco doloroso, e eu me iniciei, né, na nação Queto, na Bahia, né, na ilha de Taparica. E o meu processo de iniciação foi um processo muito tortuoso, né, assim, podemos dizer, né? Eu hoje consigo falar disso com tranquilidade, mas por muitos anos eu não conseguia falar sobre isso, né? Então, meu processo de iniciação, eu fui torturada durante 21 dias, né? Acho que algumas pessoas aqui da nossa casa já conhecem minha história, mas outras não. Então, eu chego aqui no Inzo Tumbansi, através de um amigo muito querido, que conheci o Tata, né, e fui muito bem recebida, mas a minha família ficou muito preocupada, porque eu tinha o meu destino, né, era cuidar da minha espiritualidade, eu virava na rua, enfim, já aconteceram muitas coisas comigo. E para minha família foi muito difícil, né, saber que eu estava indo para um outro terreiro e o que ia acontecer. O Tata aguentou muitas ligações aqui da minha companheira, que enquanto eu recolhida, ela ficava ligando para saber se eu estava bem, se eu estava viva, se eu estava sendo bem tratada, né. Gostaria muito de agradecer a acolhida aqui, no último dia 31 de janeiro. Não consegui falar, porque estava emocionado, enfim. Mas gostaria muito, meu velho, de agradecer a acolhida aqui e agradecer às mães, todas as mães dessa casa, todas as mulheres dessa casa, que cuidaram e cuidam de mim muito bem, né? Então, assim, eu fui torturada por 2 mulheres, né? Eu sou uma mulher, enfim, eu tinha de tudo para abandonar o candomblé, desacreditar da minha ancestralidade, mas por tudo que eu vivi, tudo que eu vivo, eu estou aqui, né? Então, assim, agradeço a minha mãe que me gerou, agradeço todas as mulheres que estão aqui, agradeço a senhora Rainha, sua bênção, meu velho. Obrigado. Já estamos prontos? Então, vou passar a palavra para a Cota que está mais em ganga. Assim, de improviso.
Eu estava ali me lembrando, até a fala da Intemossi me trouxe algumas lembranças. Eu estava ali lembrando em 2019, quando a gente recebeu aqui a rainha, Sua Majestade, e eu acho que todo mundo aqui foi capaz de sentir, os que estavam aqui, acho que tinham algumas centenas de pessoas aqui dentro e lá fora, né? A força da ancestralidade, a força que ela trouxe consigo, né? Hoje eu ainda também sinto, né? A gente viu pessoas, tinha muitos zeladores aqui, muitos tatenquices, e tivemos até manifestação espiritual de muita força, né? Mas a própria presença, né? Ela traz uma visão que a gente aqui no Brasil tem. Eu sou uma mulher branca, né? E a gente vê aqui, o que eu passei quando eu me iniciei foi um terror, né? Em termos de discriminação mesmo, das pessoas olharem e falarem assim, nossa, mas por que ela foi lá? É uma religião de preto, pobre, ignorante, né? Porque é assim que se trata. Imagine as pessoas pretas, como é que elas se sentem, né? E o depoimento da Intemossi me trouxe duas memórias muito importantes, né? E a fala da rainha também. Dois momentos importantes. Quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, e eu, numa comunidade de base, eu encontrei Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal arcebispo. E a minha irmã, que era um pouco mais velha, trabalhava com ele, né? Mas eu mesma não conhecia, né? E o Dom Paulo entra na comunidade, era uma inauguração, ele entra e veio direto para mim, assim, eu falei, meu Deus, e agora o que vai ser naquele homem, né? Aquele homem daquela importância, né? Vi direto para mim, eu nem conhecia. Ele vira para mim e fala assim, do jeito que você é preta, você tem que estar na macumba. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei olhando assim, falei, e agora? O que é que eu faço, né? E agora o que é que eu faço? Alguns anos depois, eu já estava me formando, eu me formei na Santa Casa, já tinha 20 e poucos anos, eu encontro com ele de novo, ao acaso, ele vem de novo e me pergunta assim, então, já foi para macumba? Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, assim, quando a ancestralidade, ele também viu e ele também enxergou, né? E quando a gente fala o ancestral bate no ombro, quando eu saí, eu não fui iniciada nessa casa, eu fui iniciada em outra casa, e eu estava perguntando ao meu pai, assim, meu Deus, e agora, para onde eu vou? Onde é que eu termino as minhas coisas? Porque aqui não dá mais. Eu tinha brigado com a minha mãe de santo. E aí aconteceu um evento, né? E eu fui no evento, e eu não fui convidada, não, porque eu estava brigada com ela, não fui convidada. Falei, eu não vou, né? E aí veio, não, você vai, você vai, você vai, você vai. E eu fui. Aí era a presidência da Cobanto, era a mudança da diretoria da Cobanto, e apresenta lá o Tata Katuvangesi, diretor de assuntos internacionais da Cobanto. E aí eu escutei assim, é aquele lá, né? Que é a ancestralidade batendo e falando, ó, vai lá que é lá. Mocoiú, meu pai. Mocoiú. Ficou parecendo aquela história, vai que é sua, Tafarel. Eu gostaria de cumprimentar o Tata Quilonderu. É ele, né? Meu velho, eu pensei que o senhor não vinha bem. Vinha, eu não consegui mais cedo. Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Então ele já chegou, então fale aqui uma mensagem para uma saudação à soberana Diami Kabatusuila. Boa tarde a todos. Eu sou Tata Quilonderu, do Inzo Tumbansi. Meu amigo fez esse convite que eu não pude faltar e prestigiá-la, né? Essa realeza, chamamos Soma Inene, enfim, Soma, enfim, né? É uma satisfação estar participando, né? Desse momento aqui com nós todos, né? Principalmente nós, culto Angola, Congo Angola, né? Temos poucas referências no lugar, em regiões várias, não é só o nosso caso São Paulo, né, Tata? E é uma honra, né?
estarmos hoje aqui, né, com a senhora, nossa casa, nosso pessoal, nosso povo Congo, benção, meus tata, minhas mães. É isso, e é incrível realmente. Obrigado, tata. Macuyu nos Abi Macuyu, nós também saudamos o Cambom do Taringanga, da casa Quiloatalá, e o Cota Camuanga, do Quiloatalá, que vieram com o Tata Quilonderu. Sejam bem-vindos. Pronto para o Inguidiá? Já? Acho que agora é o momento sublime, né? O momento da gente do alimentar físico e espiritual é importante, né? Senão o Mocambila amanhã estou ferrado. Eu não tenho que ter cuidado com ninguém, tem que ter cuidado com ele. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão seguindo aqui no canal do YouTube. Agora nós vamos encerrar, vamos fazer o nosso engudiá, o nosso almoço. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. É isso aí. Eu estava aqui muito empolgado. Esses momentos são momentos interessantes, né? E revitaliza as nossas forças, as nossas energias, né? A presença de uma dignatária dessa, de uma soberana dessa, é sempre motivo de engrandecimento para a nossa luta mesmo, nossa luta humana, nossa luta na preservação da nossa cultura com valores civilizatórios. A gente sabe, nós carregamos essa espiritualidade, essa ancestralidade, nós que procuramos promover esse legado, nós que cuidamos dos saberes fazeres ancestrais. Não é fácil nesse país desigual falar de cultura africana, cultura de preto, cultura periférica. É difícil. Cultura de quem bate tambor. Ainda mais num lugar desafiador como é São Paulo, né? São Paulo não tem no seu sangue, entre aspas, né? Aquela coisa da cultura africana. Aqui ficou muito presente e evidenciado as culturas europeias, né? As culturas eurocêntricas. Embora essa São Paulo foi construída pela mão africana, né? Você tem vários espaços em São Paulo que você vê claramente a presença africana. As manifestações culturais que presentes em São Paulo, como o jongo, né? o samba de roda, o samba de bumbo, né? O tambor de crioula, né? Que as culturas africanas vai para além das espiritualidades e da ancestralidade. Então, quando a gente senta para discutir esse grande caldo cultural, esse grande patrimônio africano e brasileiro, a gente termina se vai descendo e se empolgando. E aí termina o esquecimento. Mas nós estamos transmitindo aqui esse momento, Babá Kleb, pela TV Tumbansi, que é um canal pelo YouTube, Facebook, que divulga nossas coisas. Aliás, um canal que foi criado em pleno momento tenso da pandemia da Covid-19.
Foi quando eu fiquei praticamente recluso aqui no terreiro, recolhido aqui no terreiro, e queria falar alguma coisa. E aí a gente né, Mucambira, se reinventa, né? Se reinventa com coisas, claro, com coisas responsáveis. E aí nós criamos esse canal para se comunicar com as pessoas, para falar com as pessoas. E aí, inclusive, a própria rainha Diami Kabatusuila foi uma das figuras que foram entrevistadas na TV Tumbansi. Ela participou de encontro diretamente de lá da República Democrática do Congo, né, ao vivo. Ela dialogou com diversas e variadas momento de Inquice, Tata de Inquice, Tata Cambono, pelo canal TV Tumbansi. Aí passou a pandemia, a gente termina voltando-se as atenções para outras coisas, para outros projetos, para outros desafios, e aí o canal ficou um pouco parado, e agora nós estamos tentando reativá-lo, fazendo essas transmissões, né, e registrando esses momentos tão importantes, tão sublimes da nossa história, das nossas vidas. Então é isso aí. Se ligue no canal TV Tumbansi, o canal da resistência.